Graça e paz. Que bom estar com vocês novamente. Eu, Newton Campagnoni, em mais um Saúde em Foco. Ao meu lado hoje, doutora Érica Maria, farmacêutica, professora da Fundação Anhanguera, esteticista. Farmacêutica esteta. Farmacêutica esteta. Isso. Então, bom, farmacêutica esteta é aquela pessoa que também faz o que está em moda hoje, harmonização facial. Isso. Inclusive, ela vai vir aqui para fazer um programa só sobre harmonização facial. Mas hoje nós vamos pegar um pouquinho da doutora na parte de filhos. Porque tanto a doutora Érica quanto a minha pessoa, nós temos filhos autistas. E o meu, como já é grande, já passou, era uma outra época, mas a gente sente que hoje em dia o termo autista está muito em moda, né? Não vou falar em moda, não. Está muito, vou falar valorizado, porque descobriu-se o que é o autismo. Me diz, doutora, como que é ser mãe de uma criança autista? Eu acho que hoje em dia tem se romantizado muito o autismo. Certo. E, na verdade, a sociedade não está ainda minimamente Posso falar uma coisa? Ah. Parece que ficou chique. Sabe assim, quem tá de fora, nossa, olha, tem um filho autista. Antigamente jogava pedra. Hoje assim, fala, nossa, olha, porque ficou uma coisa assim. Nós, pais de autistas, somos um pouco reverenciados, porque somos pessoas, somos pais especiais. Não é assim, falar assim, não, porque cuidar de uma criança autista... Fala, doutora. É peculiar. É peculiar, porque assim... É uma honra ter um filho autista. Eu penso da mesma forma. Eu acredito muito que está romantizada essa questão do autismo por várias situações. E outra coisa, somos escolhidos. Com certeza, a dedo. Então, deixa a doutora falar, Newton, fica quieto. Imagina! Por que eu falo que tem sido romantizado? Porque tem aparecido muito na mídia, Sim. de uma maneira que não é tão real. O que nós vivemos, o nosso maior desafio, não é lidar com o nosso filho. Esse é o menor dos desafios. Sim, com certeza. O maior desafio é você inserir ele na sociedade, seja numa escola, seja num grupo de esporte, seja num curso de inglês, porque o meu filho é o único autista que eu conheço a fundo, porque a gente acha assim que quando conhece um autista, sabe o que é autismo. Sim. E não é verdade. Quando a gente conhece um autista, a gente só conhece um autista. As pessoas acreditam que ser autista é um padrão, um padrãozão. É um bolo só. É igual o bolo de cenoura, né? Sim. Não é. Não. Então, assim, são seres humanos muito individualizados, cada um tem o seu jeitinho, o seu tempo de desenvolvimento em determinadas áreas. Uns são excelentes, com determinadas habilidades, Sim. mas têm uma deficiência muito grande em outras. E isso muda de pessoa para pessoa dentro do espectro. Então, eu sempre falo que o meu grande desafio nunca foi lidar com meu filho. Inicialmente, o problema era que eu não sabia o que era autismo. Sim. Então, eu levei um baita baque. E eu imaginava que autismo era aquele clássico onde o meu filho estava condenado a não ter um futuro independente. Então, na minha cabeça, o desespero que bateu inicialmente foi isso. A minha falta de conhecimento. E naquela época eu já estava grávida da Luísa, estava já assim do meio para o final da gestação. E quando nós estamos gestante, nós temos uma mudança gigantesca. Com certeza. Hormonalmente, que traz também diferenças emocional está à flor da pele. Exatamente. E foi bem naquele período que tudo aconteceu. Então, eu acho que até a minha filha hoje ela é uma criança muito ansiosa. Então, eu acredito que tem muito a ver com esse período da gestação. Sim. Nós temos trabalhado muito isso nela também. E eu falo com toda certeza que o grande desafio, Newton, não é lidar com ele. Nunca foi. O grande desafio é inserir ele. Porque para inserir ele, a gente tem que
conhecer. Primeiro, porque a gente tem aquela maneira de falar assim, não, vamos trazer ele para a sociedade, vamos trazer ele para cá. Mas a gente não conhece ele. Será que ele quer? Onde que ele cabe? Qual é o lugar dele? Porque às vezes a gente começa a forçar, e aí tem a rebeldia, porque eles são rebeldes. São pessoas, né? que Entendeu? Peraí, têm desenvolvimento. eu não gosto disso, eu não quero. Porque eles têm uma coisa assim que eu vejo, ele olha, se ele gostou, eu sou teu, você é minha. Se ele não gostou, meu filho, ele vira a cara e ó... É sem filtro. Não é? Justamente. Não tem eu filtro. falo assim, não tenho 40, é 8 ou é 80 mesmo. Não tem meio termo. Vive extremos. E o mundo deles é diferente, né? Não é o nosso... É muito... eu tive muito problema com a escola. Diz como que foi o problema do filhote na escola. Mesma coisa. Também. É o maior desafio. Assim, a aceitação dos jovens, dos meninos. O grande problema é o seguinte, fala-se muito de inclusão. O que é a inclusão que a gente vê nas escolas hoje? Eles querem ainda que os nossos filhos se adequem ao ambiente. Eles não preparam o ambiente para receber aquela criança que é diferente. Então, assim, para mim, o que funcionaria é se fosse uma inclusão coletiva. Como é isso? Prepara esses alunos. Fala quem é o coleguinha que vai chegar. Prepara esses professores. Não existe fórmula para mágica que vai dar certo, mas assim, a gente já tendo uma previsibilidade para quem vai receber aquela criança, aquele adolescente, já muda o contexto. O que a gente vê acontecer hoje? Primeiro você tem que brigar para aceitarem o seu filho na escola. Aí vem aquelas justificativas, não temos vagas para inclusão, Sim. Já está cheia a sala. Ou então eles aceitam até o momento que você fala, olha, mas meu filho é autista. Ai, tá. E aí te dão alguma desculpa. Isso quando é particular. Quando é escola pública, é uma demora para conseguir uma auxiliar de sala para acompanhar, né, a criança. E quando arrumam, é uma pessoa totalmente despreparada, não sabe nem o que está fazendo ali, não sabe nem como conduzir a situação. De repente a criança tem uma crise, ela não sabe nem como abordar, a criança se machuca toda. Então, assim, é um caos a educação ainda, é um caos. Porque a gente estava conversando, eu gosto de conversar com a doutora Érica, porque essa visão que ela tem de inserir a criança no meio escolar é muito complicado, porque a gente vê assim... O ensino nosso é péssimo. Não adianta falar que está maravilhoso, que não é. O modelo educacional brasileiro é falido. O professor, ele quer dar a matéria... Conteudista. O conteúdo... Falou certinho, professora. Falou, entregou a matéria e tal. Peraí, mas tem uma criança diferente. Tem que tratar diferente. Tem que nem você falou. A escola tem que acolher para socializar. Ele já se sente um pouco... Eu não sei se ele se sente diferente dos demais. Percebe as dificuldades. Percebe, né? Ele repara os colegas, ele tem os colegas como modelo. Mas, assim, algumas coisas ele tenta fazer e ele não se sai tão bem porque ele tem ali os desajustes. Com certeza. E esses desajustes chamam muito atenção. Aí eles viram alvo de bullying. Porque é engraçado você... Para algumas crianças e adolescentes, é muito legal você pegar o desajuste do coleguinha e fazer piada. E aí você começa a dar o nome do seu filho, por exemplo, o meu é Dudu, para um colega que de repente caiu e levantou meio assim, andando de algum jeito diferente. Ah lá, ó o Dudu, olha lá o Dudu. Eu, Dudu, credo. E o Dudu tá do lado vendo tudo isso. Então, assim, ele não é idiota. Ele só é autista. Muito pelo contrário. Então, assim, ele é muito perceptível de tudo que acontece, mesmo quando todo mundo acha que ele não está prestando atenção em nada. E é uma crueldade absurda, porque o autista, ele tem uma predisposição muito maior a desenvolver depressão, ansiedade e até outras doenças mentais na vida adulta, por conta de todo esse histórico, por conta da fisiologia que é diferente daquele corpo. Então, assim, as pessoas não sabem disso e praticam essa crueldade como se fosse muito legal.
é divertido. É. E aí os adultos que estão ali naquele contexto Não estão preparados não para sabem falar, nem como chega. intervir, mediar. Então, assim, a criança cresce num ambiente de muito bullying em pleno século XXI, pleno 2024, e chega na vida adulta cheia de traumas. Com certeza. E aí chega cheia de bloqueios, trava. Então, o que eu acredito, que eu vejo como uma possibilidade? A primeira possibilidade é tentar achar escolas menores, escolas pequenas, com poucos alunos, e sentir como que vai ser conduzido esse trabalho, sentir como vai trazer esse comportamento do seu filho em casa, porque o comportamento é o que denuncia tudo. Se está saindo tudo bem, ele fica bem. Porque às vezes eles não conseguem verbalizar o que está acontecendo. Com certeza. Mas a gente percebe pelo comportamento que algo está acontecendo de errado. Ou fica muito agitado, ou fica muito rebelde, agressivo, sem motivo. Então a gente já começa a entender que alguma coisa está errada. Essa é a primeira opção. E a segunda opção, que eu vejo que funciona já em alguns países, como os Estados Unidos, é o tal do homeschooling. Nós não temos ainda normatizado no país. Vamos vamos falar sobre o homeschool. Sim. O que seria, porque é bárbaro, né? Sim. Então, diz pra gente o que seria o homeschool. Nós temos duas situações, né? Então, assim, o que seria muito positivo é que a gente conseguiria proteger os nossos filhos nessa fase do desenvolvimento desse contexto tão agressivo que é o bullying, que é a falta de acolhimento, onde ele é visto como alvo de problema, tudo que acontece ele é o problema. Então, assim, nós pouparíamos os nossos filhos dessa situação. De que forma? Teríamos, então, professores em casa ou alguém da família que vai estar ensinando o que é necessário para o filho. Então, infelizmente no Brasil, isso não é considerado como educação. Não é normatizado. A criança tem que ir para a escola, é obrigatório. Porque senão... é muito engraçado para quem está nos vendo. Passou várias vezes no Fantástico, na Rede Globo, uma família que vivia dando volta ao mundo de barco. Pai, mãe, os filhos desde pequenininho, hoje os filhos estão adultos. A professora deles era a mãe. É muito comum isso. Né? Nos Estados Unidos Nos Estados Unidos funciona muito isso. Funciona assim. Então tinha todo o material escolar, a mãe passava, depois eu não sei se fazia alguma prova ou não, mas foi dada a matéria e eles são pessoas estudadas. Porque o que, na verdade, a gente se perde, Newton, é o porquê das coisas. A gente quer muito seguir os padrões, seguir a regra, a legislação, só que quando isso tudo fere demais o nosso patrimônio mais valioso, a gente se questiona. Com certeza. Então a gente fala, pra quê? E o pra quê? Por exemplo, vamos falar de uma escola muito tradicional na cidade aqui, que todo mundo, né, um dia sonhou em colocar o filho, que é o Porto Seguro. Sim. Outras escolas que são boas também, o Etapa, né? Então, assim, qual é o objetivo desses colégios? Conteúdo da mais alta qualidade, professores com mestrado, doutorado nas universidades mais conceituadas. E o sofrimento dessas crianças, que ficam ali o dia inteiro, deixando a infância de lado para poder dar conta de tudo aquilo? Porque esse questionamento que a doutora falou é uma coisa que a gente tem que se pegar e pensar. Você pega seu filho, 6 horas da manhã, já ele toma um cafezinho, vai para a escola. Correndo. Aí ele só vem ou no final da tarde, conforme o grau de escolaridade, ou vem na hora do almoço e tem que estudar para poder seguir aquilo tudo. Será que vale a pena, doutora? Quando nós temos uma criança como um autista, é onde nós nos questionamos, porque sem ter, eu também sonhava. Não, porque desculpe falar assim, de chamar aqui de uma anormalidade. Se o padrão, eu sinto que judia, de um filho como os nossos, judia muito mais. Eu sou farmacêutica e trabalhei um bom tempo em drogaria. E é assustador o que a gente vê de crianças sendo medicadas para aguentar ficar na escola,
concentrada no tempo que a escola determina. É pesado, né, doutora? Aí que vem depressão, ansiedade. Mas são diagnosticadas com TDAH. Então, assim, a agitação que é comum da criança, os professores já levam para a família, preciso de ajuda, não tá dentro do que se espera, porque o que se espera? É aquele regime militar. Então, o professor manda, todo mundo fica quieto, independente da idade, e conteúdo, e dá-lhe conteúdo. Exceto a educação infantil, que é mais lúdico, né, mais divertido, do fundamental em diante, esse é o padrão. Resumidamente, esse é o padrão. E aí, cada escola tem um modelo, tem um material e tudo mais. Mas é estatístico. O número de crianças sendo medicadas, como Ritalina, Venvance, é absurdo. Doutora, vamos dar um minutinho que a nossa diretoria já pediu para a gente tomar um cafezinho e voltaremos em seguida. Certo.